Começando mais um Nordestinado, dentro do nosso programa, da nossa série Raio X Financeiro 2023-2024, dos principais clubes do Nordeste, a parceria do 45 Minutos com os nossos amigos da TV Bet. E agora a gente vai falar do Raio X Financeiro do Bahia. Maestro, Bahia que fecha o primeiro ano completo nessa versão SAF. E eu diria que dentro dessa nossa tarefa de tentar dar uma esclarecida, desatar o nó que vem normalmente com esses balanços financeiros, acho que esse vai ser um dos nossos maiores desafios, né? Um pouquinho complexo aí analisar esse Bahia. Equação né? de segundo grau. Foi. Números complexos. Professor de matemática, Raul, do passado aí de Cássio, vai ter que ficar orgulhoso agora. Vamos lá. Era esporros memoráveis no nível Sou São Bento. Impressionante. Isso. Um abraço para ele. Gostava muito dele, inclusive. Um abraço aos professores. O Bahia entrou nesse modelo de SAF, né? Ou seja, Bahia SAF, quando você olha na classificação até Botafogo SAF, Vasco SAF, Sociedade Anônima do Futebol, que foi esse modelo de gestão recente que foi instituído no futebol brasileiro. É preciso dizer o seguinte, o Bahia, a partir de agora, o Bahia tem 2 balanços por ano. Como o Vasco tem, como o Cruzeiro tem, como o Coritiba tem, como qualquer clube que era associação sem fins lucrativos. Então, para não confundir, vamos chamar agora que existe o Bahia Associação, que é aquele Bahia clássico fundado em 1931, e o Bahia SAF. Só que... Bahia City não, né? Não, para com isso. Aí mesmo, no chat, vai ler o chat depois. O Bahia SAF é o que toma conta de todo o futebol. Todo o futebol, masculino, feminino, profissional, amador, todo ele foi passado para o Bahia SAF. Quando eu estava fazendo o post, ou seja, em tese era só fazer o Bahia SAF, né? Tem 2 balanços aí. Mas aí perceba que o esporte não é só futebol. O Esporte Clube do Recife. O esporte não é só futebol. O Náutico não é só futebol. Então quando a gente faz a receita toda do esporte, tá todo o esporte ali. Por que o Bahia seria diferente? Eu pensei assim, o comparativo não seria o mesmo. O Ceará e o Fortaleza, embora o clube social tenham clubes sociais menores, mas eles têm outras modalidades. E estão tudo dentro da associação. E nesse caso não seria exatamente dessa forma. Então, na hora que eu estava publicando isso, a galera me ajudou bastante. Agradeço aos torcedores do Bahia que me ajudaram isso, porque dessa vez, inclusive, não foi fácil nem de conseguir os balanços. O do Bahia Associação estava até no site do clube, mas o do Bahia SAF já não foi tão transparente como o Bahia vinha sendo nos últimos anos, quando o Bahia geria tudo. Saiu no jornal Tribuna da Bahia, 20 de abril, ali numa página, e pronto. Se você entrar no site do site do Bahia, não foi publicado no site do Bahia, como todos os outros foram, ou no site da FBF, a Federação Baiana. Então, assim, tomara, inclusive, que o Bahia SAF, quem administra o grupo Bahia SAF, não dê esse passo para trás. Porque cumpriu a lei, cumpriu. Botou ali no jornal, mas, de circulação. Há muito tempo não era assim. E sobretudo, jornal, a coisa que tá até... bota no site. Enfim, mas mesmo fazendo isso, deu para arrumar esse balanço. E falando da SAF, rapidamente, é o seguinte. A SAF do Bahia, começou oficialmente, Celso, em 27 de fevereiro de 2023. Ali, quando ela surgiu, se você colocar, o CNPJ foi criado, 27 de fevereiro, Bahia SAF. Capital. R$1. Assim, o Bahia, o Bahia existia R$1. Em maio, aí o acordo calma aí, não, mas até em fevereiro, março, abril... Vai pingar. Milionário, se alguém soubesse, está liso, meu irmão, só tem um conto ali. Ali batendo. Só tem R$1 ali. Nem essa cela nem circula, é uma moeda, nem nota de real tem mais, né? Aí, quando chegou em maio, aí chegou o que eles chamam de drop-down. Até a segunda hora não traduziram esse movimento, não. Mas isso é mais ou menos a transferência dos ativos das empresas que vão fazer parte da SAF. Só o que cada um vai entrar. Sabe? Eu entro com o aperto de mão, tu entra com a carteira. Não foi exatamente assim, não. O Bahia entrou com o intangível dele, assim, com, a marca, com tudo. Inclusive, olha só, eu tô entrando com o futebol. O futebol é meu, não é seu, não. O escudo, Não, as cores, mas a e o futebol? Tu não quer jogar primeira divisão? O futebol tá aqui, ó. Aí botou, então, do que representava o Bahia, isso deu 26,7 milhões para ficar com 10% das ações. Porque isso se sabia quando o Bahia negociou que o Grupo City, o Grupo City, tem o Manchester City, enfim, tem vários outros clubes, colocou 190 milhões naquele momento para ter direito a 90%. Mas tanto o Bahia quanto o Grupo City não pagaram tudo que tinham direito. O Bahia ainda faltava passar 1,5 milhão, ainda falta passar 1,5 milhão, na verdade, que nesse balanço indicava que faltava 1 milhão e ao Grupo City faltava 131 milhões. Ou seja, em maio, aquele capital social de R$1 passou a ser de 216 milhões de reais.
Mas para nem 2024, são até 3 anos por contrato, ou seja, tem até 3 anos para tanto o Bahia, a associação, quanto o Grupo City quitarem isso aí. E aí o capital social real do Bahia SAF é de 349 milhões. Essa é a largada de, quanto é que é o Bahia SAF, a largada. E não confunda isso com o dinheiro que o Grupo City botou sob contrato que tem que investir, porque aí é coisa de bilhão. É bilhão, com B B de bananada. B de bola, é bilhão, 300 milhões para pagar Desses dívida. números aí, não tem nenhuma compra, não tem nenhum isso investimento. é para existir. Isso. É para existir. Aí disso aí você começa a pagar dívida, fazer tudo, mas isso é o capital social da largada. Acho que eu estou fazendo exatamente do texto que eu coloquei, porque nesse primeiro momento eu achava importante primeiro entender o que é, tá ligado? Porque a gente está falando de uma coisa nova e no caso do Bahia, se partisse do zero, já é SAF, como se todo mundo soubesse, tem que entender que é uma empresa nova, é um CNPJ diferente, o do Bahia continua existindo, só nunca mais vai jogar futebol. Assim, mas ele continua fazendo parte, tem 10% e 90% do Bahia. Aí nisso eu consegui, do grupo, né? O Grupo City tem do Bahia SAF. Eu fiz separado dos dois. Tanto da associação, a gente vai chegar no final para somar o total. Mas se você colocar o Bahia SAF, quem comandou o futebol? O Bahia, o futebol, como é que foi o futebol? Teve 176 milhões. Aí tu fala, peraí, meu irmão, o Bahia não gastou 100 ano passado só de contratação? E aí é o tipo de coisa que a gente sempre fala aqui, que um dos objetivos desse programa é tentar dar um pouco mais de clareza a alguns números. Aquele dinheiro não veio disso aqui. Esses 176 milhões é que o Bahia SAF gerou, ele mesmo gerou. Esse 176 tem lá, direitos de TV. Teria, o Bahia, qual fosse o Bahia, não receberia, pronto. Só que o Bahia Associação não passa a receber o direito de TV. O futebol não foi pro outro, então o direito de TV passa a ser recebido por quem tem o futebol. O patrocínio de camisa. Tudo, exatamente, vai tudo para lá. Então patrocínio na camisa. O dinheiro dos renda. sócios. Tudo. Que aí, Tudo no relacionado Bahia, ao futebol. Tudo vai pro SAF. Perfeito. Vou até enumerar aqui. Foi 76 milhões de direitos de TV, 49 milhões de sócios de bilheteria e o Bahia, ao contrário de todos os outros clubes que a gente Juntando faz só, aqui, né? ele faz um só. Isso, inclusive, vou deixar o pedido, ninguém vai atender, mas separa, porque eu nunca vi isso. É o único clube que faz. Ele junta, inclusive, sócio e bilheteria. Alô, Sheik. Ele não está separando, não. E todos Mas os isso outros já era, sempre fez, né? Não, já era. Não, mas eu tô reforçando o pedido, mas de fato já era. Os caras não inventaram a roda, não, de fato. Já era assim antes. Sócio e bilheteria, 49 milhões. Patrocínio e marketing, que todo mundo também faz patrocínio e marketing de forma conjunta, 31 milhões. Venda de direito de atletas, 5 milhões. Enfim, juntando tudo, 176. Se você tirar os impostos, que a receita líquida deu 158. É sempre importante isso, porque quando você for fazer a receita menos a despesa, não é a receita total, não. Porque lá tem o imposto, o governo, calma mesmo, tem minha parcelinha aqui. Tirando os impostos, aí sobra 158. E a despesa do Bahia foi de 222 milhões. Nossa. Pronto, isso foi o que o Bahia de futebol gastou em... fora o dinheiro que já estava aportado antes. Aquela questão... É isso que eu estou falando. Tem que tentar entender dessa forma. Nem tudo é tão claro assim. Mas Deixa eu tirar só uma dúvida, Cássio. se for possível. Viu? Sim, os 100 milhões investidos em contratações... Não está claro no eu balanço. sei, eles não foram colocados no balanço. Primeiro que esses 100 milhões chegou a esse valor, o Bahia antes, toda vez que comprava ou vendia, ele divulgava os números. Esses 100 milhões é a soma de tudo que o Bahia comprou com jornalistas dizendo quanto apurou, quanto Às custou. vezes outro clube, Às vezes né? outro clube dizendo, o Bahia passou, sob essa nova gestão, o Bahia passou a ser o clube que bota o balanço no jornal, já Que deixa não no divulga site, os números, que não né? divulga quanto compra, quanto... Não, o discrimina, quanto compra, né? que não discrimina quanto pagou, quanto recebeu. Então, esses 100 milhões... Desligou a luz. Talvez não seja 100 milhões. Desligou a luz. Mas eu vou chamar de 100 milhões. Claro, é porque foi o número falado, né? Esse não conta, mas os salários contam. Os salários estão aqui. Os salários estão aí. Só para deixar claro não, isso. Certo. Não, salários, custeio, Certo. transporte... Não, era só para deixar claro que manutenção, essa relação com os administrativo. jogadores. Porque Certo, isso é importante para quando a certo. gente fizer o do ano que vem. Porque Sim. em 2024 o aporte foi mais pesado ainda em contratações. Então, entender que, pagou 25 milhões de Jean Lucas. Possivelmente os 25 não vão entrar no balanço. Mas por que, por exemplo, o Caio Alexandre pagou? Porque o Fortaleza disse quanto Isso. recebeu. Mas né, o que eu quero dizer é o seguinte, os 25 não vão entrar no balanço, mas os salários dele vão entrar. Vão entrar. Quando o Everton Ribeiro chegar no balanço, o altíssimo salário vai entrar no balanço. Vai. O que não entra são os aportes financeiros para aquisição. Porque no final das contas... Se
a aquisição for feita pelos aportes, porque na Isso. hora que as aquisições passarem a ser feitas pela dinheiro receita, gerado, ok. aí entraria Entendi. aqui, mas exatamente. Mas se for feito pelos aportes, não entra. Até porque o aporte é do grupo e o jogador pertence ao grupo. Não, né? e sob contrato o grupo está obrigado a Sim, investir sim. meio bilhão de reais em reforços, né? Ok. Enfim, o saldo entre receitas e despesas do Bahia SAF foi de menos 66 milhões. E quando é negativo é déficit. Então a largada do Bahia, mas era esperada, tá? Assim, Sim, justamente porque... sim. Tem que ter uma porta inicial, mais Não, robusta, porque, né? porque a capacidade de geração de recursos do Bahia já estava estabelecida, era daquele tamanho. E quem chegou aqui, ó, eu cheguei para gastar isso aqui. Eu cheguei para gastar isso aqui. Exatamente. Então, Totalmente esse natural. aporte aí. era natural. Perfeito, perfeito. E se você for para o Bahia Associação, me surpreendeu muito. Eu achava que ia ser um valor muito menor. Porque pensa, ó, não tem mais futebol, certo? Sim. Não tem mais. Mas perceba que a SAF começa em 27 de Era isso que eu ia fevereiro. dizer, vai ser muito necessário O em elenco, 2024. o elenco foi montado, tipo, em janeiro ali e tal, já era ainda a associação, e fora Isso. o restante do ano. Aí talvez por isso esse número tenha sido tão grande. Em 24 a gente vai ver, talvez seja menor. Total. O Bahia Associação, 25 milhões. Eu estou falando, inclusive, pela ordem de representatividade de cada um. No Bahia SAF, a TV foi 43%, né, 76 milhões. No Bahia Associação, a TV só rendeu 12 milhões e só foi 19%. A maior parcela de receita do Bahia Associação foi, nunca ter visto isso, patrocínio e marketing. 40%, com 25 milhões. Acho que era muito contrato para receber naquele momento ali na Isso, largada, né? Enfim, aí Esses números do Bahia Associação, foi muito importante Cássio fazer o detalhamento esse ano, porque precisa da soma. ano que vem vai ter que ter somado Mas ano também. que vem já vai ser Mais enxuto. muito mais real, enxuto, inclusive. A gente vai entender muito melhor a divisão, porque 1 mês, 2 meses, coisas que vêm dos anos anteriores. A gente vai entender bem essa relação quando a gente vem aqui fazendo A balanço. associação está de 1º de janeiro a 31 de dezembro e a SAF está de 27 de fevereiro. Tem 2 meses aí de um tem a hiato diferença. significativo. Pronto, e só a receita total tem sido 63 milhões, mas tirando os impostos, a receita líquida foi de 58,9 milhões. A despesa da SAF, da associação, 111. Foi muito caro. O déficit final foi de menos 65 milhões. O que gera um déficit aí Aí, total de... aí, se a gente for agora pro Bahia, A soma dos dois Bahias. Bahia Origem. Bahia total, os Bahias, a soma dos Bahias, a receita total. Megazord. O Bahia Megazord. Bahia Megazord, encaixando. E aqui juntando com os impostos, ou seja, a receita total mesmo, 239. Para a turma ter noção, o Bahia ele tinha ficado 5 anos na Série A. Né? O último ano, que tinha sido o ano de maior receita, que foi em 2021, deu 208. Aí caiu para a segunda divisão, em 22 ele sobe, né? Teve 108, menos 100 milhões na receita. Mas de 2023 já vai para 239. E para quem viu os outros balanços, o cara, mas e a Liga? Não tem nada de Liga. O Bahia é da outra Liga. Existe a Liga Forte União, LFU, a do Bahia é da Libra. A Libra, no ano passado, não houve a venda de propriedades comerciais. Então, não existe essa discussão se tem algum dinheiro da Liga, adiantamento, não. Isso é só o dinheiro que o Bahia gerou, 239 milhões. E o saldo entre receita total dos Bahias e a despesa total dos Bahias, aí deu menos 131 milhões, Celso. Impressionante. Maestro, uma coisa que eu queria destacar também é como o Bahia geriu também suas dívidas, né? Trabalhistas. Foi um avanço importante também nesse segmento, né? E só complementando o que eu tinha falado, a despesa só total do Bahia, 333 milhões, tá? Dinheiro a turma gastou somando o Bahia. E do que você trouxe, Celso, é um dos pontos que eu não consegui alcançar tanto do que era possível ver do balanço, mas dentro apresentado na reunião do Conselho Deliberativo, o Bahia pagou 258 milhões de reais em dívida no primeiro ano. A dívida era 300. O Bahia já... cerca de 300, eu estou dando número redondo, preciso não. Mas no primeiro ano do Bahia SAF, o Grupo City, o investidor, né, do Bahia, pagou 79% da dívida do Bahia. E liquidou esse ano, né? Não, ainda falta um pedaço. Liquidou as dívidas trabalhistas. Não há nenhuma dívida trabalhista no Bahia. Existe cerca de 50 milhões, mas é de dívidas tributárias que estão parceladas ou de obrigações que já foram feitas. Enfim, mas não é dívida trabalhista no futebol, é algo que, primeiro, cobra mesmo. Sim. E a multiplicação é violenta. Então, zerou.
Assim, eu nunca vi. Eu cresci o Bahia sendo devedor O assim. pagamento dessa de dívida- primeira divisão. Primeira prateleira. De primeira prateleira, O mas não pagamento deve- dessa não deve dívida, nada Cássio, agora. em 2023, desses 79%, 79%. o pagamento desses 79% dessa dívida, ele está no balanço. Tá aí que é apressado ao conselho também. Certo. Porque ele se você for pegar só o passivo da SAF, é diferente porque ela começou Eu agora, sei, né? porque não é como o aporte dos jogadores, esse dinheiro está no balanço. Fred, não é tão claro não, porque como eu estou te falando, são passivos, perceba a diferença. Uma empresa que acabou de começar, Certo. ela não está devendo os 50 milhões. Quem está devendo é a associação, não é a SAF. A SAF está começando do zero. Agora, o contrato é justamente, tu vai ter que pagar a dívida do outro. Tipo, a SAF em tese não devia isso tudo, não. Esse dinheiro Assumiu, né? Assumiu essa dívida. E deixa eu fazer uma pergunta de forma mais didática. No déficit final do Bahia, foi um déficit de quase 100 milhões, né? Não, do Bahia qual? 130, né? Da soma do Megazord. Menos 131. Menos 131 milhões. O dinheiro pago Não está contabilizado. não está contabilizado. Por isso que esses 239, repito, eu vou até reforçar, esses 239 milhões de reais é só a receita gerada de forma regular pelo Bahia. Direito de transmissão, renda de jogo, Ok. mensalidade, Nem contrato patro- então, não nem tem- o pagamento das dívidas, 200 nem a contratação de não tem aquisição um de direitos de centavo. jogadores não está. Não, isso é daquele contrato de 1 bilhão. Sim. Esses 239 milhões de reais, não tem R$1 que o Grupo City disse, tome aqui R$1. Isso Ok, tudo, entendi. se o Grupo City não tivesse chegado, isso continuaria sendo Bahia. Ok. Isso continuaria sendo Bahia. Seria o Bahia sem aquisição de jogadores e sem pagar as dívidas. Não, seria... Isso. Isso, seria sem pagar dívidas. É. Isso seria o que o Bahia teria gerado de forma regular, como gerou nos outros anos. Tanto Ok. é que é muito próximo. É, exatamente, é a linha normal do Bahia. Então, né? quando se fala, como é que pagou? Pagou porque tem um aporte bilionário que é para essa finalidade. Ele só não entra na receita gerada pela associação. Ele entra como investimento para aquele... E deixa eu fazer uma pergunta, CNPJ. Cássio. Você... Se algum contador tiver puto aí, eu peço desculpa. Assim, mas o cara também... Deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que nos próximos anos os balanços, né, pela forma com que o Grupo City iniciou a operação do Bahia, dá a entender que a transparência não vai ser das maiores. Isso já está muito claro. Você acha que nos próximos anos, 2024, 2025... Apresenta para os conselheiros. Acho que deveria ser para o público geral, né? Também. Tem alguma expectativa que esses aportes em aquisição de direitos, em pagamento de dívidas, apareçam em algum local para o público? Tenho sim. Talvez não pelo Grupo City, mas pelos conselheiros. Porque em algum momento os conselheiros vão dizer, e aquele bilhão, tá pagando mesmo? Aí os caras vão certamente ter plano, e colocamos aqui em 23, foi Mas em 100. balanço oficial não deve aparecer. Eu acho, por uma questão lógica, eu acho que deveria estar lá, porque esse dinheiro, também acho, esse dinheiro não pode dizer, não, é um dinheiro, é um cogumelo verde do Super Mario, é um app. Assim não, pô, faz... Exato. Até para que a gente possa entender, porque na verdade a gente fez um Esse dinheiro tá aquele 190, perceba que aquele Isso. 190 foi utilizado para alguma coisa. Aquele ali eu entendi. Porque na verdade, logo que o Bahia começou a operar com o Grupo City, eu fiz um comentário para o futebol, mas que vale também para essa parte fora das quatro linhas, essa parte financeira, que foi o seguinte: esse novo Bahia vai nos reeducar e nos ensinar e nos forçar a ver o futebol, o jogo e as convenções que a gente tem sobre o futebol do Nordeste de outra forma. Sem dúvida. Todo aquele tempo que o Bahia passou com o Renato Paiva, levando goleadas, tendo um fracasso dentro de campo, E sem que isso e repercutisse... sem que isso significasse até uma pressão no treinador, né? Ele ficou no cargo muito mais do que qualquer Bahia associação deixaria ficar. Sim. Aquilo vai nos reeducando. E nessa parte de administração, a gente também vai precisar de uma atualização de conceitos para entender o que de fato é esse Bahia. Porém, com números fracionados, um pouco escondidos, vou usar dessa forma, né? Não sendo tão claros. E outra parte desses números ficando numa caixa preta, fica difícil a gente entender o que de fato é A gente em relação especula, ao né? poder Conselheiros financeiro do Bahia já desse tiveram, Bahia. alguns sócios, alguns conselheiros do Bahia Perfeito. já tiveram algum grau de satisfação nesse primeiro ano. Ou insatisfação? Insatisfação. Não pelos resultados, mas pela falta dessas informações. Eu gostaria. Sobretudo porque desde
democratização do Bahia não é redemocratização. Foi ensinado isso porque o Bahia não era democrático antes, Perfeito. então não dá para dizer que foi redemocratizado, mas na democratização do Bahia lá em 2013, o torcedor do Bahia passou a se acostumar com todos os Transparência. números do Bahia ali presentes. E de Perfeito. repente assim, aí o Bahia se preparou, tanto que se preparou que chegou um grupo 5 para se interessar, e a partir de agora não é assim, então não é a coisa mais fácil do mundo de você se acostumar. Mas enfim, é o primeiro ano, os caras compraram tem muito tempo, tomara que em algum momento, inclusive, vejam que, ó, não tem Sentido. não vai mudar o mercado assim, talvez até melhore. Isso. Perfeito. Então, galera, dessa forma a gente fecha mais um episódio do nosso balanço, do nosso raio-x financeiro 2023-2024, aqui no nosso Nordestinado. Forte abraço e até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.